Pare por um instante. Não feche esse vídeo. Eu preciso que você seja brutalmente honesto consigo mesmo agora. Não com o mundo, não com as pessoas ao seu redor, não com quem você tenta impressionar todos os dias nas redes sociais, mas com você mesmo. Respire fundo, sem pressa, sem distrações, sem tentar suavizar a resposta para se sentir melhor depois. Apenas encare a verdade como ela é. Se absolutamente nada mudar na sua vida financeira a partir de hoje, nada mesmo, se você continuar tomando as mesmas decisões, repetindo os mesmos hábitos, gastando da mesma forma, pensando do mesmo jeito e reagindo à vida exatamente como sempre reagiu, onde você acredita de verdade que vai estar daqui a 5 anos? Não responda rápido. Essa pergunta não foi feita para ser confortável. E aí, seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, esse canal é sobre construção de patrimônio real, mentalidade financeira e transformação de vida através de decisões conscientes. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o conteúdo que vem por aqui não é para todo mundo. É para quem está realmente disposto a mudar. Essa pergunta que eu acabei de fazer não existe para agradar o ego nem para confirmar desculpas. Ela exige coragem, exige maturidade, exige responsabilidade. Porque o tempo passa independentemente da sua preparação. 5 anos passam muito mais rápido do que você imagina. E quando passam, eles não perguntam se você estava pronto. Eles apenas chegam e cobram o preço das decisões que você tomou ou das decisões que você adiou. Talvez você continue trabalhando duro daqui a 5 anos. Talvez acorde cedo, cumpra horários, faça tudo o que é esperado de você. Talvez até ganhe um pouco mais do que ganha hoje. Talvez mude de emprego, receba uma promoção, aumente sua renda aos poucos. Tudo isso é possível. Mas agora vem a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer olhando no espelho, sem mentir para si mesmo. Isso significa liberdade ou apenas mais contas, mais responsabilidades, mais cobranças e menos tempo? A maioria das pessoas confunde crescimento financeiro com sobrevivência melhorada. E eu preciso que você entenda essa diferença porque ela é brutal. Elas ganham um pouco mais, mas gastam tudo. Substituem dívidas pequenas por dívidas maiores. Trocam um aperto por outro, apenas mais caro, mais sofisticado, mais aceito socialmente. Mudam o cenário, mas não mudam o roteiro. Mudam os números da conta bancária, mas não mudam o padrão mental. E enquanto o padrão não muda, o destino continua exatamente o mesmo. O padrão é simples e cruel. Quanto mais ganham, mais se comprometem. Quanto mais recebem, mais se prendem. Quanto mais sobem, mais medo tem de cair. Isso não é prosperidade. Isso é uma prisão confortável, disfarçada de sucesso. Uma prisão que parece boa por fora, mas que rouba tempo, energia, paz e futuro. Você conhece essas pessoas. Talvez você seja uma delas agora. Aquele cara que ganhou uma promoção e imediatamente trocou o carro, financiou em 60 vezes. Aquela pessoa que aumentou o salário em 30%, mas as contas aumentaram 50%. A renda sobe, mas a liberdade diminui. O status melhora, mas o sono piora. O Instagram fica mais bonito, mas a conta bancária continua no vermelho todo mês. A verdade é dura, mas precisa ser dita com clareza total. A maioria das pessoas não está presa financeiramente por falta de oportunidade. Nunca houve tanta informação disponível. Nunca houve tantos recursos gratuitos. Nunca houve tantas possibilidades como agora. Nunca foi tão fácil aprender sobre dinheiro, investimentos, negócios, organização financeira. O acesso existe. O conhecimento está disponível de graça na internet. O problema não é falta de informação. O que falta é direção. A maioria está presa porque nunca aprendeu a conduzir a própria mente na direção certa. Nunca aprendeu a pensar no longo prazo de verdade. Nunca aprendeu a dizer não para si mesma quando a emoção grita sim. Nunca aprendeu a sustentar disciplina quando ninguém está olhando. Quando não há aplausos. Quando não há stories para postar. Quando o resultado ainda não apareceu. E aqui está o ponto crucial que a maioria não entende. Prosperidade começa muito antes do dinheiro aparecer na conta. Existe um padrão invisível que separa quem passa a vida inteira apagando incêndios financeiros de quem constrói patrimônio, estabilidade e paz. Esse padrão não aparece em faculdade,
Não vem em herança, não depende de sorte, não cai do céu. E quase ninguém fala sobre ele porque ele exige algo extremamente raro nos dias de hoje. Constância. Constância quando ninguém está vendo. Constância quando não há reconhecimento. Constância quando a emoção não ajuda. Constância quando a vontade desaparece. Constância quando o Instagram não está registrando. É exatamente por isso que poucos chegam lá. Não porque seja impossível, não porque você precise ser um gênio, não porque você precise ter nascido em berço de ouro, mas porque a maioria desiste cedo demais. Desiste quando o entusiasmo inicial acaba. Desiste quando o processo fica entediante. Desiste quando percebe que não existe aplauso imediato para decisões corretas. Desiste quando vê que ninguém vai postar nos stories parabenizando você por ter guardado R$100 hoje. Agora, presta muita atenção porque aqui a coisa fica interessante. O mais curioso de tudo é que esse padrão de transformação começa a mudar sua vida em um período relativamente curto. 90 dias, 3 meses. Não porque exista algo místico ou mágico nesse número, mas porque esse é o tempo mínimo necessário para uma identidade antiga começar a morrer e uma nova identidade começar a se formar. Uma mentalidade antiga não morre em uma semana. Um padrão de comportamento que você carrega há 10, 15, 20 anos não se desfaz em 10 dias. É preciso repetição. É preciso insistência. É preciso atravessar o desconforto. É preciso continuar mesmo quando a mente tenta sabotar cada passo, cada decisão, cada pequena vitória. E olha, eu preciso deixar isso muito claro. Não estamos falando de método milagroso. Não estamos falando de promessa vazia de ficar rico em 30 dias. Não estamos falando de dinheiro fácil, de day trade mágico ou de criar uma empresinha de milhões do dia para a noite. Estamos falando de um processo silencioso, desconfortável, muitas vezes solitário, mas comprovado por alguns dos homens mais ricos da história e confirmado por princípios antigos que atravessaram gerações, inclusive princípios bíblicos. Se você absorver isso de verdade, você nunca mais vai olhar para dinheiro, trabalho e decisões da mesma forma. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, não é por acaso. Pessoas certas reconhecem mensagens certas no momento certo. Pessoas que estão prontas para mudar sentem quando algo toca em um ponto que sempre foi ignorado. A maioria das pessoas acorda todos os dias reagindo à vida. Reage ao despertador, reage ao trânsito, reage às mensagens do chefe, reage às cobranças, reage às contas, reage aos problemas, reage. Vivem no modo resposta, nunca no modo direção. Vivem apagando incêndios, vivem resolvendo o urgente e nunca constroem o importante. Vivem ocupadas, mas não vivem avançando. Sentem que estão sempre correndo, sempre cansadas, sempre tentando dar um jeito, sempre se virando nos 30, mas nunca chegando a lugar nenhum. Trabalham muito, pensam pouco, decidem menos ainda. E quando decidem no impulso, no medo ou na pressão do ambiente. Napoleon Hill percebeu isso quando passou mais de 20 anos estudando milionários, empresários e líderes que construíram fortunas do zero. Ele não estudou pessoas comuns. Ele estudou homens que literalmente moldaram a economia mundial. Homens como Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison. Homens que criaram indústrias inteiras, milhões de empregos, sistemas econômicos e riqueza em escala gigantesca. E o que ele descobriu foi perturbador para quem gosta de se esconder atrás de desculpas. Esses homens não eram mais inteligentes do que a média. Muitos deles não tinham formação acadêmica completa. Eles não trabalhavam necessariamente mais horas do que todo mundo. E definitivamente não eram mais sortudos. Então, o que eles tinham de diferente? Eles tinham algo muito mais poderoso do que inteligência, esforço ou sorte. Eles sabiam exatamente quem estavam se tornando. Eles tinham clareza de identidade. Enquanto a maioria das pessoas vive no automático, reagindo, sobrevivendo, esses homens começavam o dia lembrando a própria mente do que estavam construindo e por quê. Eles não deixavam o mundo decidir seus pensamentos. Não deixavam o medo definir suas ações. Não deixavam a rotina escolher o futuro por eles.
Eles entendiam algo que quase ninguém entende até hoje. Antes de construir riqueza fora, é preciso construir direção dentro. Escuta isso com atenção, porque isso pode mudar tudo para você. Uma vida financeira desorganizada começa numa mente desorganizada. Uma vida financeira sólida começa numa mente clara. Uma mente clara não reage. Ela escolhe. Ela decide. Ela sustenta. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, resume isso de forma muito simples quando diz que o risco vem de não saber o que você está fazendo. E é exatamente isso que destrói financeiramente a maioria das pessoas. Elas não sabem para onde estão indo. Elas não têm um destino financeiro claro. E quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho parece aceitável. Quando você não define um destino financeiro específico, você aceita qualquer salário. Aceita qualquer dívida. Aceita qualquer padrão de vida que o mundo empurre para você através da publicidade, das redes sociais, da pressão social. Você começa a confundir conforto com progresso, consumo com sucesso, status com liberdade. Aos poucos, entra em modo sobrevivência. Vive pagando contas, resolvendo problemas imediatos, apagando incêndios e adiando decisões importantes. E sobrevivência não constrói riqueza. Sobrevivência apenas mantém você cansado o suficiente para não questionar nada. Existe um código simples, mas extremamente poderoso, que quase todos os grandes construtores de riqueza praticavam, conscientemente ou não. Eles definiam com clareza absoluta um propósito financeiro. Não era algo genérico como quero ganhar mais dinheiro ou quero ser rico. Era específico. Era mensurável. Era emocionalmente forte. Eles sabiam quanto queriam ganhar exatamente, em quanto tempo, para que esse dinheiro serviria, que tipo de vida aquilo sustentaria, que tipo de pessoa precisariam se tornar para sustentar aquele nível. Porque aqui está outro ponto crucial. Ganhar dinheiro é relativamente fácil. O difícil é sustentar. Você já viu quantas pessoas ganham na loteria e quebram em poucos anos? Quantos atletas ganham milhões e terminam a carreira falidos? Quantos artistas explodem, ganham fortunas e somem alguns anos depois? Riqueza sem maturidade vira destruição. Riqueza sem disciplina vira caos. Riqueza sem propósito vira vazio. E todos os dias, sem exceção, esses construtores de riqueza reforçavam isso conscientemente. Falavam sobre seus objetivos, visualizavam seus objetivos, sentiam emocionalmente seus objetivos. Não como fantasia, não como sonho distante, mas como compromisso real. A mente humana não distingue repetição de realidade. Ela aceita como verdade aquilo que você reforça todos os dias, consistentemente, sem negociar. Se você reforça medo, escassez, reclamação e dúvida, sua mente cria justificativas sofisticadas para permanecer pequeno. E ainda te convence de que isso é prudência, que isso é ser realista. Se você reforça propósito, visão, disciplina e responsabilidade, sua mente começa a buscar caminhos, soluções e oportunidades automaticamente. Isso não é motivação barata de vídeo de 3 minutos. É neurociência aplicada à vida real. Você age de acordo com quem acredita ser. A Bíblia confirma esse princípio com uma clareza impressionante quando diz em Provérbios que os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Não é sobre correr atrás de esquemas rápidos. Não é sobre atalhos. É sobre constância. É sobre fazer o certo todos os dias, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há reconhecimento imediato. Agora vamos falar sobre como funciona na prática essa transformação de 90 dias. Porque não adianta eu ficar aqui só na teoria. Você precisa entender o processo real. Nos primeiros dias desse processo, tudo parece fácil. Você sente energia, sente esperança, sente que finalmente encontrou um caminho claro. Você acorda mais atento, observa melhor seus gastos, questiona decisões automáticas que antes fazia sem pensar. Começa a perceber padrões que antes passavam completamente despercebidos. É tipo quando você começa uma dieta ou uma academia. As primeiras 2 semanas são animadas. Você está motivado. Você compartilha nos stories. Você conta para todo mundo.
Mas então a rotina pesa, o cansaço aparece, as distrações voltam com força total. A mente começa a negociar. Hoje não precisa, amanhã eu faço melhor. Isso está demorando demais. Será que vale mesmo a pena? Fulano está ganhando dinheiro fácil e eu aqui me sacrificando. É aqui que a maioria desiste. E olha, isso é importante você entender. Não é porque o processo falha, é porque a identidade antiga começa a lutar para sobreviver. Sua mente prefere o conhecido, mesmo que seja ruim, do que o desconhecido, mesmo que seja melhor. É um mecanismo de defesa. É biologia. É psicologia. Você está literalmente matando uma versão de você mesmo e dando à luz uma nova versão. E nascimentos são dolorosos. Sempre foram. Nessa fase você vai querer voltar aos velhos hábitos. Vai querer desistir. Vai sentir que não está funcionando. Mas é justamente aqui, nesse vale escuro entre o dia 30 e o dia 60, que a transformação real está acontecendo. Você só não consegue ver ainda. Entre o dia 40 e o dia 60, algo curioso acontece. Não há fogos de artifício. Não há sinais externos dramáticos. Ninguém percebe olhando de fora. Mas algo muda por dentro. Algo profundo. Você começa a tomar decisões com mais calma. Gasta menos por impulso. Pensa mais no longo prazo antes de comprar. Diz não com mais facilidade. Não precisa mais justificar suas escolhas financeiras para ninguém. Você não percebe no dia a dia, mas está se tornando alguém que respeita o próprio futuro. E pessoas que respeitam o próprio futuro constroem riqueza, constroem estabilidade, constroem liberdade real. Não aquela liberdade de Instagram, mas liberdade de verdade. Bill Gates disse uma vez algo que mudou minha perspectiva completamente. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em 1 ano e subestima o que pode construir em 10. Agora pensa comigo. Se as pessoas subestimam 10 anos, imagina o impacto de 90 dias bem executados, 90 dias de foco real, 90 dias de alinhamento interno, 90 dias de disciplina silenciosa, sem postar, sem buscar validação externa. Esse processo não cria dinheiro do nada, não é mágica, mas ele cria algo muito mais valioso: clareza. E clareza cria riqueza. Uma mente confusa toma decisões ruins. Uma mente confusa cai em qualquer promessa de dinheiro fácil. Uma mente confusa gasta por emoção, investe por impulso e quebra por ignorância. Uma mente clara protege o dinheiro. Uma mente clara investe melhor. Uma mente clara constrói patrimônio de forma sustentável. Depois de 90 dias você não é perfeito. Longe disso. Você ainda vai cometer erros, ainda vai ter recaídas, ainda vai enfrentar desafios, mas você é diferente. Você confia mais em si mesmo. Você cumpre a própria palavra. Você tem mais controle emocional. E aqui está a mágica. O mercado responde à postura. As oportunidades respondem à consistência. As pessoas respondem à congruência. Quando você muda, tudo ao seu redor também muda. Agora a decisão é sua. E ela precisa ser tomada hoje. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não no próximo mês. Hoje, eu vou te dar um desafio simples, mas extremamente poderoso. Hoje mesmo, ainda hoje, você vai fazer o seguinte. Primeiro passo, pegue um papel e uma caneta. Sim, papel físico e caneta. Não é no celular, não é no computador. A escrita manual ativa partes diferentes do cérebro. Segundo passo, escreva com clareza absoluta quem você quer se tornar financeiramente. Quanto quer ganhar por mês daqui a 12 meses? Que tipo de vida quer sustentar? Por que isso é importante para você? Qual o motivo emocional real? Que hábitos você está disposto a manter? Que sacrifícios você está disposto a fazer? Terceiro passo, leia isso todos os dias. De manhã, assim que acordar, antes de pegar o celular. À noite, antes de dormir. Quarto passo, faça isso por 90 dias corridos, sem negociar com a preguiça, sem esperar motivação. Apenas constância. Parece simples demais? Parece bobo? Parece que isso não vai funcionar? Ótimo. Isso significa que sua mente está te sabotando antes mesmo de você começar. Isso significa que você precisa disso mais do que imagina.
Os homens mais ricos da história faziam exatamente isso. Napoleon Hill documentou isso. Warren Buffett fala sobre isso. Bill Gates pratica isso. Não porque eles precisavam de motivação, mas porque eles entendiam que a mente precisa de direção diária, senão ela volta para o automático. E quando esse ciclo de 90 dias terminar, você vai entender na pele por que tão poucas pessoas chegam lá. Porque apenas 3% da população constrói riqueza real. Porque apenas 1% tem liberdade financeira de verdade. Não é porque seja impossível. Não é porque você precisa ser um gênio. Não é porque você precisa ter condições especiais. É porque a maioria simplesmente não sustenta. A maioria quer resultados de 10 anos em 10 dias. A maioria quer comprometimento de bilionário com esforço de curioso. A maioria quer transformação profunda, sem desconforto. E quando percebe que não existe atalho real, desiste e volta para o mesmo padrão. E reclama, e justifica, e culpa o governo, culpa o país, culpa a economia, culpa tudo e todos. Menos a única pessoa que realmente pode mudar a situação, ela mesma. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você chegou até aqui nesse vídeo, não é por acaso. Pessoas que constroem riqueza de verdade não vivem pulando de mensagem em mensagem, de guru em guru, de método em método. Elas escolhem um caminho sólido, baseado em princípios reais, e aprofundam, e aprofundam, e aprofundam até dominar. Se você quer continuar nessa jornada comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário aqui embaixo me dizendo: eu aceito o desafio dos 90 dias. Escreve exatamente isso. Porque quando você declara publicamente, você cria um compromisso maior consigo mesmo. E olha, eu vou acompanhar os comentários. Daqui a 90 dias eu quero saber quem realmente fez. Quem realmente sustentou. Quem realmente mudou. Porque no final das contas, não importa quantas pessoas assistem esse vídeo. Importa quantas pessoas aplicam o que está aqui. Você pode ser uma delas. Ou pode ser apenas mais uma pessoa que assistiu, achou interessante e não fez nada. A escolha, como sempre, é sua. Até o próximo vídeo. E lembre-se, conquiste o extraordinário.